Em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, os nazistas cometeram atrocidades indescritíveis em nome da ciência e da ideologia. Neste vídeo, vamos explorar os experimentos mais cruéis já realizados e descobrir como a ganância, a ambição e a falta de humanidade levaram a alguns dos crimes mais hediondos da história. Desde experimentos com gêmeos até testes de resistência humana em condições extremas, os nazistas realizaram uma série de experimentos que desafiam a compreensão humana. Vamos mergulhar nessa história sombria e descobrir o que aconteceu com as vítimas desses experimentos. Mas lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, para podermos chegar a mais pessoas. 1. Experimentos com gêmeos. O experimento com gêmeos foi um dos mais infames realizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O Dr. Joseph Mengele, um médico nazista, realizou experimentos brutais em gêmeos em Auschwitz, com o objetivo de entender a genética e a hereditariedade. Mengele acreditava que os gêmeos poderiam fornecer respostas importantes sobre a natureza humana e a influência da genética no desenvolvimento humano. As vítimas do experimento com gêmeos sofreram de tratamentos brutais e inumanos. Mengele submeteu os gêmeos a exames médicos frequentes, injeções de substâncias químicas e cirurgias sem anestesia. Muitos dos gêmeos morreram ou sofreram danos irreversíveis como resultado desses experimentos. Além disso, os gêmeos foram frequentemente separados de suas famílias e submetidos a condições de vida precárias no campo de concentração. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, muitas das vítimas do experimento com gêmeos foram libertadas dos campos de concentração e começaram a reconstruir suas vidas. No entanto, as sequelas físicas e emocionais dos experimentos permaneceram com elas por toda a vida. Muitas das vítimas sofreram de problemas de saúde crônicos, incluindo doenças cardíacas, problemas respiratórios e dor crônica. 2. Experiência por congelamento. Os nazistas realizaram experimentos de congelamento em Dachau e outros campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desses experimentos era entender como o corpo humano reagia ao frio extremo e desenvolver métodos para tratar a hipotermia. Os prisioneiros foram submetidos a condições de frio extremo, sendo colocados em água gelada ou expostos ao ar frio por longos períodos de tempo. Muitos dos prisioneiros morreram ou sofreram de danos irreversíveis ao corpo. As vítimas dos experimentos de congelamento sofreram de dor intensa, hipotermia e danos irreversíveis ao corpo. Muitos deles experimentaram perda de consciência, convulsões e parada cardíaca. Além disso, os prisioneiros também sofreram de trauma psicológico e emocional, incluindo ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Os experimentos foram realizados sem qualquer consideração pela saúde ou pelo bem-estar dos prisioneiros. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, muitas das vítimas dos experimentos de congelamento foram libertadas dos campos de concentração e começaram a reconstruir suas vidas. No entanto, as sequelas físicas e emocionais dos experimentos permaneceram com elas por toda a vida. 3. Esterilização forçada. A esterilização forçada foi um programa implementado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de impedir que certas pessoas consideradas indignas de se reproduzir tivessem filhos. O programa foi baseado na ideologia nazista de pureza racial e eugenia, que visava eliminar as raças inferiores e promover a raça ariana. As vítimas da esterilização forçada incluíam pessoas com deficiências físicas e mentais, doenças genéticas, bem como pessoas consideradas indignas de se reproduzir devido à sua raça, religião ou orientação sexual.
Muitas dessas pessoas foram submetidas a procedimentos de esterilização sem seu consentimento, incluindo homens e mulheres de todas as idades. As consequências da esterilização forçada foram devastadoras para as vítimas. Muitas delas sofreram de trauma psicológico e emocional, incluindo ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Além disso, a esterilização forçada também teve consequências físicas, incluindo dor crônica e problemas de saúde relacionados à esterilização. 4. Experimentos com tifo. Os experimentos com tifo foram realizados pelos nazistas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desses experimentos era desenvolver vacinas e tratamentos eficazes para o tifo, uma doença infecciosa grave que era comum em áreas de guerra e em campos de concentração. Os prisioneiros foram infectados com tifo e submetidos a diferentes tratamentos experimentais, incluindo a administração de vacinas e medicamentos. Muitos dos prisioneiros morreram ou sofreram de danos irreversíveis ao corpo devido à infecção e aos tratamentos experimentais. Além disso, os prisioneiros também sofreram de trauma psicológico e emocional devido às condições brutais em que foram mantidos. As vítimas dos experimentos com tifo incluíam homens, mulheres e crianças de todas as idades, que foram submetidos a condições brutais e inumanas. Muitos dos sobreviventes sofreram de problemas de saúde crônicos e trauma psicológico e emocional pelo resto da vida. 5. Experimentos com venenos. Os experimentos com veneno foram realizados pelos nazistas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desses experimentos era entender os efeitos de diferentes venenos no corpo humano e desenvolver tratamentos eficazes para envenenamentos. Os prisioneiros foram submetidos a doses letais de venenos, incluindo arsênico, cianeto e outros agentes tóxicos. Muitos dos prisioneiros morreram ou sofreram de danos irreversíveis ao corpo devido à exposição aos venenos. Além disso, os prisioneiros também sofreram de dor intensa e sofrimento. As vítimas dos experimentos com veneno incluíam homens e mulheres de todas as idades, que foram submetidos a condições brutais e inumanas. Muitos dos prisioneiros não sobreviveram aos experimentos, e aqueles que sobreviveram sofreram de problemas de saúde crônicos e trauma psicológico e emocional. 6. Experimentos de altas altitudes. Os experimentos em altas altitudes foram realizados pelos nazistas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desses experimentos era entender como o corpo humano reagia às condições de alta altitude e desenvolver métodos para proteger os pilotos da Luftwaffe. Os prisioneiros foram submetidos a simulações de altas altitudes em câmaras de pressão, onde foram expostos a condições de baixa pressão e falta de oxigênio. Muitos dos prisioneiros sofreram de hipóxia, dor intensa e sofrimento, e alguns morreram devido às condições extremas. As vítimas dos experimentos em altas altitudes incluíam homens e mulheres de todas as idades, que foram submetidos a condições brutais e inumanas. Muitos dos prisioneiros não sobreviveram aos experimentos, e aqueles que sobreviveram sofreram de problemas de saúde crônicos e trauma psicológico e emocional. 7. Experimentos com bombas incendiárias. Os experimentos com bombas incendiárias foram realizados pelos nazistas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desses experimentos era entender os efeitos das bombas incendiárias no corpo humano e desenvolver tratamentos eficazes para as queimaduras causadas por essas bombas.
Os prisioneiros foram submetidos a queimaduras com fósforo e outros agentes químicos, e foram observados para entender os efeitos dessas queimaduras no corpo humano. Muitos dos prisioneiros sofreram de dor intensa, queimaduras graves e danos irreversíveis ao corpo. As vítimas dos experimentos com bombas incendiárias incluíam homens e mulheres de todas as idades, que foram submetidos a condições brutais e inumanas. Muitos dos prisioneiros não sobreviveram aos experimentos, e aqueles que sobreviveram sofreram de problemas de saúde crônicos e trauma psicológico e emocional. 8. Experimentos com água do mar. Os experimentos com água do mar foram realizados pelos nazistas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desses experimentos era entender como o corpo humano reagia à privação de água e desenvolver métodos para tratar a desidratação em pilotos e marinheiros que caíam no mar. Os prisioneiros foram submetidos a condições de privação de água, sendo forçados a beber água do mar ou a passar longos períodos sem água. Muitos dos prisioneiros sofreram de desidratação grave, dor intensa e sofrimento, e alguns morreram devido às condições extremas. As vítimas dos experimentos com água do mar incluíam homens e mulheres de todas as idades, que foram submetidos a condições brutais e inumanas. Muitos dos prisioneiros não sobreviveram aos experimentos, e aqueles que sobreviveram sofreram de problemas de saúde crônicos e trauma psicológico e emocional. 9. Experimentos com sulfonamida. Os experimentos com sulfonamida foram realizados pelos nazistas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desses experimentos era entender a eficácia da sulfonamida, um tipo de antibiótico, no tratamento de infecções bacterianas. Os prisioneiros foram infectados com bactérias, como a gangrena gasosa, e posteriormente tratados com sulfonamida. No entanto, os experimentos foram realizados de forma brutal e inumana, com muitos prisioneiros sofrendo de dor intensa, infecções graves e morte. As vítimas dos experimentos com sulfonamida incluíam homens e mulheres de todas as idades, que foram submetidos a condições brutais e inumanas. Muitos dos prisioneiros não sobreviveram aos experimentos, e aqueles que sobreviveram sofreram de problemas de saúde crônicos e trauma psicológico e emocional. 10. Experimento com gás mostarda. No campo de concentração de Natzweiler, os nazistas realizaram um dos primeiros experimentos com gás mostarda em seres humanos. Nesse experimento, os prisioneiros foram expostos ao gás mostarda, um agente químico altamente tóxico que causa queimaduras graves na pele e nos pulmões. Os nazistas estavam interessados em entender os efeitos do gás mostarda no corpo humano e desenvolver tratamentos eficazes para as lesões causadas por ele. As vítimas do experimento com gás mostarda sofreram de queimaduras graves e dolorosas na pele, além de danos graves aos pulmões e ao sistema respiratório. Muitos deles experimentaram dor intensa, vômito e dificuldade para respirar. Alguns prisioneiros morreram logo após a exposição, enquanto outros sofreram por dias ou semanas antes de sucumbir às lesões. As consequências do experimento com gás mostarda foram devastadoras para as vítimas. Muitas delas sofreram de danos irreversíveis e foram deixadas com cicatrizes físicas e emocionais para o resto da vida. Além disso, os prisioneiros que sobreviveram ao experimento foram frequentemente submetidos a outros experimentos e tratamentos brutais, o que agravou ainda mais seu sofrimento. Os experimentos realizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial são um exemplo claro da falta de humanidade e da crueldade que pode ocorrer
quando os seres humanos são tratados como objetos e não como seres humanos com dignidade e direitos. É fundamental que aprendamos com a história e que trabalhemos para proteger os direitos humanos e promover a dignidade de todos os seres humanos. A lembrança desses experimentos serve como um lembrete importante da importância da ética médica e da necessidade de proteger os direitos humanos. É fundamental que os profissionais de saúde e os cientistas sejam conscientes das implicações éticas de seus trabalhos e que sempre priorizem o bem-estar e a dignidade dos seres humanos. Além disso, é fundamental que as sociedades modernas sejam vigilantes e que trabalhem para prevenir a repetição de atrocidades semelhantes. A proteção dos direitos humanos e a promoção da dignidade de todos os seres humanos são fundamentais para a construção de uma sociedade justa e equitativa.